Graça e paz, amados, boa noite. Rapaz, eu estou aqui meio que respirando, que eu vim correndo do trabalho, falei, tem que dar tempo, e graças a Deus deu tempo. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Terei ser o mais breve possível. Nós sabemos que temos a ceia do Senhor hoje ainda. Tem muita coisa para acontecer. Não que não esteja acontecendo, tem mais coisas para acontecer, vamos dizer assim, né? Deus tem muito a nos falar, a fazer conosco nesta noite. Todos acharam? Então vamos lá. Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das tuas águas. Por cima das águas, melhor dizendo. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Podeis assentar, por favor. Vou começar com uma pergunta, depois você pode perguntar para você mesmo ou para o seu irmão ao lado. Você conhece, acredita e confia em Deus? Vou perguntar de novo. Você conhece, acredita e confia em Deus? Eu creio que todos que ali naquele barco estavam, todos os discípulos que ali estavam, conheciam Jesus Cristo. Agora, acreditar, confiar, eu não posso dar essa certeza. Na grande dia eu vou perguntar, vem cá João, você Pedro, vem cá Marco, Matias, perguntar a todos eles. Você já confiava realmente, acreditava em Jesus Cristo? Tinha um conhecimento pleno e profundo de Jesus Cristo? Primeiro vamos contextualizar essa passagem. Jesus Cristo estava vindo de uma situação difícil. Acabara de perder o seu primo, João, que havia morrido até em prol do seu nome, porque ele fazia algumas coisas, né, inclusive falar a verdade. Ser profeta é complicado. Tem que falar a verdade em um momento talvez tão oportuno, e nem todos gostam de ouvir isso. Por ele falar a verdade com Herodes, por conta de Herodias, ele perdeu a cabeça. Todo mundo lembra da história. E ali os discípulos foram até, né, aquela multidão foram até Jesus, falaram com ele, olha, João foi assassinado. E ele entristeceu-se. E ele, Herodes, ouvindo aquelas maravilhas que Jesus fazia ali, curava enfermos, né, e pregava uma salvação, que ele não sabia que salvação era essa, também começou a perseguir Jesus Cristo e achava que Jesus era João Batista ressuscitado. Ou ressurreto, se assim preferirem. Num dado momento, Jesus falou o seguinte, então eu vou para me afastar um pouquinho, eu vou destacar um pouco de vocês, eu vou orar, eu vou falar com o Pai, vou conversar um pouco, porque eu não estou bem, essa situação de ter perdido meu primo não foi bom, não me fez bem, vou me afastar, eu sei que ele era um homem íntegro, reto, e morreu em prol desse evangelho. E a multidão o seguia, ele pegou um barco, foi embora, e a multidão por terra. E mais uma vez,
os discípulos alcançaram, ficaram ali, todo mundo ali, orando com ele, e ele falando com Jesus: Jesus, é interessante que libere esse povo, porque o pessoal daqui a muito tempo já está tarde, é bom que eles voltem para as fazendas e se alimentem. E aí Jesus falou o seguinte: seria interessante que vocês o alimentassem, não eu. Aí surge aquela passagem que eles falam assim: mas Jesus, não temos nada. Como assim, você não tem nada? Nada. Temos só 5 pães, né, 2 peixinhos aqui e tal. E Jesus começou a fazer aquela multiplicação que todos nós conhecemos. E ali, ainda sobejaram, né? Muitos homens, mulheres, crianças, ainda sobraram ali vários cestos que ali espalharam para pessoas continuarem comendo. E Jesus não parava, não descansava. Toda hora que ele pensava em descansar, tinha alguma coisa para ele fazer. E ele tinha que chegar do outro lado, em Genezaré. Tinha uma missão lá, tinha muitos outros enfermos, doentes ali, esperando o milagre, esperando a cura acontecer. Então Jesus, por sua vez, fala o seguinte: discípulos, acabamos aqui, alimentamos esse povo, peguem o barco e passem para o outro lado. Naquele momento, os discípulos tinham 2 opções. Primeira: tudo bem, vamos embora, entra no barco, sobe aí no barco, todo mundo para o outro lado. Segunda opção: não, peraí, Jesus, nós viemos juntos. Tem uma máxima no meio militar, que quem ou já foi, principalmente o pessoal da área de operações especiais, sabe disso: sai junto, chega junto. Mas não foi assim com Jesus. Saíram junto com Jesus, mas no dado momento, vamos embora. Acredito até que, vamos especular um pouquinho a palavra, alguém ter falado assim: Jesus falou para a gente ir, vamos embora e tudo certo, não tem problema. Seria apenas mais uma viagem, mais uma travessia. Quantas vezes não atravessaram aquilo ali? Entraram e deixaram Jesus para trás e continuaram a caminhada. Talvez alguém pode dizer o seguinte: mas Marcelo, pastor, eles foram obedientes. A ordem de Jesus não foi entrar no barco e partir para o outro lado? Sim, amém. Mas muitas outras oportunidades eles tiveram de mostrar essa obediência e não mostraram essa obediência. Desobedeceram. Uma delas, nós vimos em Mateus 26, 36 ao 46, quando Jesus vai orar e fala o seguinte: olha, fiquem aqui, descansem um pouquinho, mas fiquem atentos. Eu volto para nós continuarmos a nossa jornada. E quando Jesus voltou, o que aconteceu? Todos eles estavam dormindo. E outra vez, vamos lá para o próprio o Antigo Testamento, quando Moisés recebeu a ordem do Senhor para que se deslocasse, levasse o povo, o que ele disse? Não, peraí, Senhor, é realmente para eu ir lá para resgatar o teu povo? Ele falou: não. Se a tua presença não for comigo, é melhor que não me faça subir daqui. Moisés sabia que era loucura sair daquele lugar para cumprir uma missão sem a presença de Deus. Amados, por mais que nós estejamos comissionados, que Deus tenha nos chamado, tenha determinado, faça aí tal coisa, eu não estou dizendo para que você não faça, faça sim, cumpra a ordem do Senhor, mas cumpra na íntegra. Senhor, eu estou indo, mas está comigo. Confirma aí, Senhor, a tua presença é comigo? O teu Espírito Santo está me direcionando? Eu vou sozinho? Não, Senhor, não vou sozinho. Eu só vou se o Senhor estiver comigo. Eu me recuso aí. Que isso? Se for sozinho. Não posso ir sem a tua presença, é derrota certa. Mas por um dado momento, estava tudo em paz, estava festa, estava alegria, tudo dando certo, Jesus curando todo mundo. Vamos pegar o nosso barquinho de novo, vamos atravessar, vai dar certo. Vamos chegar lá, curar mais pessoas lá em nome de Jesus. Nós estamos cumprindo a missão que Jesus nos mandara. Então nada mais nos atrapalhará. E nós vimos que de repente, no versículo 23, Jesus despediu a multidão, subiu o monte, orou, ficou tarde e, para piorar a situação, ficou só. Nenhum discípulo ficou com ele. Nós vimos que quando Jesus ficara para orar no Getsemane, ele falou com os discípulos para ficarem ali. Pedro e outros ainda falaram: vamos. Pedro, João falaram assim: não, vamos até ali contigo. Senhor. Não, vamos lá. Andaram mais um pedacinho e depois começaram a desanimar e ficaram no meio do caminho também, mas andaram um pouco mais. Mas neste momento em que tinha que atravessar o rio, ninguém ficou, todo mundo foi embora. Aí, depois de Jesus fazer tudo isso, orar, né, subir o monte, ficar só, já estava tarde, já estava na 4ª vigília, já pouco mais das 3 horas da manhã, e começou a bater um vento forte. Ou seja, esse vento forte veio soprando de tal maneira que se transformou em uma tempestade. Estou falando isso só para vocês lembrarem, que eu tenho certeza que todos aqui já leram ou conhecem essa passagem. Aí naquele momento eu começo a imaginar que era o momento da oração de Abacuque, né?
quando Abacuque diz: ouvi a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Ou seja, poupe-nos da tua ira. Eu acredito que naquele momento que ninguém me lembrava mais de Jesus, Jesus já tinha ficado para trás há muito tempo. Quando começaram a ver o barco bater para um lado, o barco bater para o outro, o vento soprar forte, a primeira coisa que a pessoa faz, quando você dá uma tropeçada, se for homem de Deus, claro, né? Se for lá de fora, vai falar logo um palavrão. Mas a primeira coisa, você tropeçou, ai meu Deus do céu, né? Tropeçou, glória a Deus. Você lembra, se cair então, Jesus Cristo, Satanás está furioso, repreende tudo, mas lembra logo de Jesus. Imagina uma tempestade. É interessante, e eu preciso dizer, que esse temido mar que nós conhecemos hoje, nada mais era que um grande lago, água doce. Eu começo a me perguntar, será que ali tinha tanta onda, tanta tempestade, para assolar aqueles homens acostumados com grandes mares, com travessias de outros lugares? Quantas vezes eu não tinha atravessado aquilo ali? Eu começo a imaginar que a tempestade naquele lugar ali trouxe um desespero, porque não era um lugar que costumava ter tempestade. Só de ter ali é como a primeira vez que choveu, né, quando teve o dilúvio. O simples fato de chover daquela maneira, torrencialmente, já assustava. Imagina um lugar que não está costume de ter tempestades, e de repente começa um vento forte e impetuoso, e não era descida do Espírito Santo, não era Pentecostes ainda, e de repente começa a bater o barco para um lado para o outro. O que vem na mente? Vamos a pique, vamos afundar, vamos morrer. E na hora da morte, quem não lembra de Deus? Quem não lembra de Jesus Cristo? Quem não lembra de uma salvação? Principalmente que eu já ouviu falar, quem conhece principalmente, talvez algum vai até festa, meu Deus, Jesus está voltando, é a hora, agora eu vou subir. E quem não tem certeza da salvação? Vê a morte já tocando, batendo na porta. É chegar a tua hora. Estou vindo, ó. Estou vindo em forma de tempestade para te levar. Muitos ali, eu acredito que, por não ter esse conhecimento profundo de Jesus Cristo, começaram a entrar em pânico. A Bíblia fala que sentiram medo. Eu não vou tirar nem Pedro dessa situação, porque ele também estava naquele barco. E ele teve medo. E nesta hora da tempestade, eu quero ressaltar que na outra vez que Jesus estava no barco, que tiveram uma outra tempestade, Jesus estava no barco, melhor colocando. Lembram disso? Estavam lá embaixo, foram lá incomodar Jesus. Jesus, acorda, vamos afundar e tal. Só que dessa vez, Jesus não estava no barco. E aí ficou mais complicado. Imagina você ter deixado Jesus para trás, e agora no momento que você mais precisa dele, você se lembra que ele não está presente. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, nossa caminhada evangélica, a vida está tão boa, tão tranquila, eu venho para a igreja, vira um ritual. Venho para a igreja, vejo os irmãos, aperto um braço, escuto um louvor, escuto uma palavra, oro um pouquinho, vou para casa, minha vida está perfeita. Trabalho, saláriozinho todo fim do mês, família toda com saúde, ninguém desempregado, aluguel em dia, um carro zero me esperando na garagem, várias casas de praia, pô, maravilha. Talvez estivesse assim a vida dos discípulos, muito boa, muito tranquila. Mas no momento da tempestade, lembra-se logo de Jesus. Mas eu te pergunto, eles estavam ou não estavam cumprindo a vontade de Deus, a palavra do Senhor, que era chegar do outro lado? Estavam. Ei, então eu falo para você nesta noite, ainda que você esteja fazendo a vontade do Pai, nunca impedirá que uma tempestade se levante diante de vós. Não impedirá. Talvez nós pensamos assim, mas eu estou fazendo a vontade do Pai, nada vai se levantar contra mim. Ei, contrário. Pelo contrário, sempre que você se propõe, eu a partir de hoje, nada mais me separará do amor de Deus, como disse Paulo. Eu vou continuar caminhando em frente, nada vai me atrapalhar. Aí começa a levantar tudo. Tudo de ruim. Vamos lembrar do momento em que nós nos convertemos. Do dia em que nós nos convertemos. Quando eu converti, eu via numa certa igreja, assim, eu sempre gosto de lembrar disso, estilo assim, pare de sofrer. Alguém talvez já viu isso em alguma igreja, né? Vamos dizer nomes por questões éticas. Mas assim, pare de sofrer. Então eu imaginava o seguinte, quando eu entrar numa igreja, levantar minha mão, aceitar Cristo como Salvador, vou parar de sofrer. Lê do engano. Foi o contrário. Por incrível que pareça, a partir daquele momento, daquele dia, a coisa começou a piorar. Pô, pastor, mas vai pregar isso aqui agora? Vou. Sabe por quê? A Bíblia diz que, né, a glória da segunda casa, né, seria muito maior do que a primeira. E eu me peguei nesse versículo. Eu falei, não, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que aguentar mais um pouquinho.
Porque não é possível, essa aprovação inicial, todo mundo fala que para de sofrer, mas não para. Eu comecei a sofrer, as coisas começaram a apertar. Mas quando eu resisti, perseverei, eu comecei a ver a glória de Deus descer sobre a minha vida. Mas eu tive que persistir, confiar, insistir, caminhar na presença do Senhor. Eu tive que buscar, todos nós, a experiência é nossa, tivemos que um dia falar: Senhor, eu não estou conseguindo, com as minhas próprias forças eu não consigo mais caminhar, mas Deus, me conduza, me leve, vá comigo. Eu não posso fazer como os discípulos aqui, sair sozinho, caminhar sozinho. Eu vou chegar do outro lado, mas eu preciso ir com o Senhor. O Senhor precisa estar comigo. E naquele momento de tempestade, eu imagino que o desespero começou, alguns começaram a orar, a Bíblia não relata claramente, mas eu imagino que sim. De repente, no meio da tempestade, vê-se um vulto. E a Bíblia diz que eles começam a imaginar o quê? É um fantasma. Que isso? Coisa estranha. Pô, algo em cima do mar, não é peixe. Se fosse peixe, não estaria flutuando, estaria subindo, descendo, pulando, fazendo algum barulho. Mas não conseguiam entender, ver direito. É nesse momento que eu lhe pergunto: será que os discípulos realmente conheciam Jesus? Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu começo a imaginar um pouco mais, até a silhueta do nosso pastor nós temos que conhecer. E ele é a verdade. E quando nós conhecemos essa verdade, diz a Bíblia que ela nos liberta. E foi o que aconteceu. Jesus começou a vir andando. Aí eu começo a imaginar: Senhor, já era estranho ter uma tempestade. Mais estranho ainda era Jesus sobre a tempestade, sobre o mar, andando diante de uma tempestade. Aí eu começo a imaginar, no momento que você está caminhando sem Jesus, está indo ainda que fazendo a vontade do Pai, sem Jesus, é preciso que venha uma tempestade para você ver Jesus. Talvez você esteja reclamando: Senhor, mas por que aconteceu isso na minha vida? A minha vida estava tão perfeita, tão bem, e do nada houve uma tribulação, sacudiu a minha família, meu emprego, alguma coisa, ficou tudo ruim. É para você olhar na direção de Cristo. Talvez quando Ele está do teu lado, você abandona. Talvez eu, Marcelo, se eu estiver com Jesus do meu lado o tempo todo, vai ter um momento que eu vou sair sozinho, vou deixar Jesus de lado. É neste momento que a tempestade virá. Aí eu vou lembrar: ai meu Deus. Vou lembrar daquela tropeçada, né? Ai meu Deus. E eu vou ter que olhar para dentro da tempestade. Enquanto todos tiram medo ali, Jesus vem e consola. Ele diz: não temas, sou eu. Opa. Ouvi uma voz. Se eu não tivesse entendido, eu poderia repetir. Peraí, repete. O que foi? Não entendi. Não temas, sou eu. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor, mas de todas aquelas ovelhas, só uma conheceu. Pedro disse o seguinte: opa, peraí, Jesus, se és tu mesmo, então faz com que eu ande até vós, até o Senhor, que eu ande sobre as águas também. Eu lembro até de Malaquias, né? 3:10, onde fala sobre o dízimo. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Eu acredito até que, talvez, Pedro pensava assim: não, peraí, vou fazer prova. Se é ele mesmo, ele vai mandar eu ir. Se for outro, vai dar ruim. Agora imagine você começando a entrar naquele mar e coloca o pezinho com medo. Será que afunda, não afunda? Afunda, não afunda? Pum, e sente a firmeza na água. Enquanto os outros estavam com medo, Pedro começou a experimentar algo diferente. Quando em meio à tempestade muitos se escondem, aqueles que partem para cima do problema de encontro a Jesus, eles começam a viver o sobrenatural. É preciso que eu não fuja do problema. Se Jesus está dentro do problema, eu vou com Ele. Jesus, se eu está ali, está me chamando, eu vou. Eu mergulho de cabeça. Eu imagino que Pedro, né, se fosse eu ali, coitado, tinha feito um escândalo, né? Porque Jesus, botei o pé assim de firme, acho que eu pularia. Mas a primeira passada, acredito que tenha sido a mais difícil. Contudo, Pedro foi andando em direção a Jesus Cristo. Eu fico imaginando, interessante que Jesus, ele poderia do nada ter aparecido dentro do barco. Do nada ele poderia ter feito a tempestade parar. Do nada ele poderia ter vindo num outro barquinho. Ele falou: só prossigam. Ele nem falou o seguinte: vá que depois eu vou. Não está escrito isso na Bíblia, ó, vão andando na frente que depois eu vou. Não disse isso. Ele só disse: ó, passem para o outro lado. E quando começaram a clamar, pensar nos problemas, na dificuldade, Jesus aparece. Porém, nem todos conheceram. Talvez nós viemos para os cultos todas as terças, todas as quintas,
todas as segundas, todos os sábados, todos os domingos, todos os dias, de segunda a segunda. E estamos assim, ó. A coisa está acontecendo, Jesus já veio, Jesus já voltou, Jesus já veio. Nós sabemos que Jesus é onipresente, né? Mas em forma de Espírito Santo. Mas vamos aqui imaginar, a coisa já está acontecendo e eu não estou vendo Jesus. Será que meus olhos estão abertos espiritualmente para ver? Eu tenho que vir com esse propósito. Faça a prova de Cristo. Dê uma de Pedro. Pedro falou, é tu mesmo? Então me faça andar. Eu quero ter uma prova. Moisés também não foi de cara. Quando ele falou que sem a presença de Deus ele não iria, ele teve algumas provas. Lembram que ele jogou a vara virou serpente, serpente tinha que pegar e etc. Teve todo um processo. Eu não sei qual é o processo que Deus vai fazer contigo. Eu não sei de que forma Deus vai agir para que você entenda que a presença dele está na tua vida. Mas é importante que você peça, Senhor, mostre a tua presença diante de mim. Senhor, eu não posso vir para a igreja toda quinta, todo domingo e voltar da mesma forma. Senhor, eu olho para um lado, tem alguém pulando, soltando em mistério, eu olho do outro virando cambalhota, às vezes o outro ali quietinho, mas está ali, né, chorando, e sai diferente, meu irmão, Deus fez aquilo, e eu vivo as experiências dos outros. Ei, viva a tua experiência. Essa é uma boa oportunidade para você dar uma cotovelada no teu irmão e falar para ele, olha só, a tua experiência é tua, a minha é minha. Você tem uma boa oportunidade de falar com Deus agora, Senhor, a partir de hoje eu quero viver diferente. Eu quero viver o sobrenatural. Aí eu vou dizer um negócio para você. Para você viver o sobrenatural, ter experiência com Deus, tem que dar um primeiro passo, que foi o que Pedro fez. Qual é o primeiro passo? Sair da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Saia do barco. Pula. Aí devia uma canção, né? Não abandone o barco, né? Assim, o ministério do voo fala o seguinte: o pastor está pregando contra a canção. Não, depende do barco que você está. Não sei se você se lembra que a passagem demonstra que o barco estava o quê? Já a ponto de afundar. A tempestade estava sacudindo o barco e o barco estava ali, a pessoa com medo, querendo se abrigando, segurando onde podia se segurar, segurando, acho que abraçando uma outra, indo para o porão, agarrando no mastro, dando um jeito, amarrando uma corda, mas não queria sair do barco, mesmo com Jesus chamando: vem, sou eu, não temas, vem para cá, passa sobre as águas, passa por cima do problema. Ei, se você ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, e aceitá-lo, receber gostoso no coração, sabe o que você vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: olha, ele vai botar o teu problema embaixo dos teus pés, para que você pise. Foi o que aconteceu com Pedro. O maior problema dele era o mar, não era nem o vento, nem tempestade. Pô, pastor, que isso? O maior problema era a tempestade. Não, vou te provar que não era tempestade, porque ele nem parou o vento. Vocês perceberam? Em momento algum ali, Jesus parou o vento, a tempestade não parou, não. Ou seja, o problema é que ele estava no meio da tempestade, o vento ainda forte. Ele chamou Pedro, porque Pedro foi o único que duvidou. És tu mesmo? Os demais nem se pronunciavam, só sentiam medo. Eu sei que no momento de medo é difícil até para raciocinar, mas quem conhece Jesus Cristo, é na hora do medo que ele vai mais conhecer mais e mais, vai ser chegar mais. Jesus, é agora, Jesus, eu preciso mais de ti, Senhor. Eu estou com um problema, eu estou vendo, eu estou sentindo a tua presença. É no problema, sabe por quê? É no problema que nós mais crescemos, que nós mais aprendemos. Alguém vê? O pessoal gosta de malhar, né? O pessoal da academia aí. Você chega lá, né? Levanta um ferrinho, chega lá, um cotonetezinho, né? Pá. Aí vem o personal. Tá maluco? Vambora, bota peso. Puxa, e você vai puxar. Não tô botando, bora, até a falha, vambora. E tá, e você faz aquela força, e tá. E não coisa com raiva do personal, quer partir para cima do personal. E vai. Daqui a pouco você acaba, caramba. Eu tava com 1 quilinho, fiz com 10. Amanhã eu quero mais. Daqui a pouco tá levantando 100 quilos. No meio militar, né? O pessoal que está ali se preparando para o combate, a prova que eles passam é muito pior do que a guerra em si. Eu gosto, não sei bem desse assunto, né? A dificuldade é muito maior do que a guerra em si. Ele nem vai para a guerra, nunca foi, mas passa por tanta dificuldade. Por quê? Para se preparar para o momento certo. Então você está passando por uma prova, não é hora de sentar e chorar. Ah, meu filho, meu Deus, lamentar por que eu estou passando por isso. Ai, Senhor, eu não sou digno da tua presença, porque o Senhor me permitiu. E começar a lamentar, lamuriar. Não foi isso que Pedro fez. Enquanto eles estavam lá fazendo, só experimenta o sobrenatural, que faz o seguinte: Senhor, olha aí,
É tu mesmo? Então me faça passar. Eu quero experimentar o sobrenatural. Eu vou andar como o Senhor. Eu quero fazer igual Paulo, né? Paulo foi teu imitador, então eu vou imitar também. Igual Paulo. Tu está andando sobre as águas, eu vou te imitar. Eu vou andar também por cima das águas. O pessoal ainda chamou Pedro, né? Imagina, na hora que Pedro voltou. Ô Jesus, relógio, me ajuda aí. Pedro voltando para o barco com Jesus. Isso ele já tinha experimentado. Pisar em uma água que parecia, vamos imaginar como um gelo, né? É uma água que está sólida. Todo mundo via lá balançando, mas ele sentia ali uma firmeza, porque senão ele ficava ali em pé. Andou. No momento em que ele olhou para a tempestade, por isso que eu falo para vocês, que Jesus não tinha ainda, em momento algum, cessado o vento, a tempestade. O problema de Pedro ali no momento era a água. Como é que eu vou andar em cima da água? Jesus, em letras miúdas, de maneira diferente, diz o seguinte: olha só, cara, olha para mim, Pedro. Está vendo o teu problema? Estão embaixo dos meus pés. Estou passando por cima dele. Tu quer sentir o sobrenatural? Mete o pé aqui em cima. Mete o pé aí, Pedro. Bora, vem para cá. Sai do barco, Pedro. Sai da zona de conforto. Vem comigo, rapaz. Deixa de ser frouxo. Ah, não vai cumprir não? Vem, você que sabe. Fica então, senta ali, se enrola, fica igual os outros lá. Pedro falou: não, peraí, eu me recuo. Olhou para um lado, olhou para o outro. Não sou fraco não, peraí, pelo amor de Deus. Posso ter até fraco, mas é contigo que eu fico forte. Eu sei que a força está em ti. Então vamos lá, entrou. Só que, ser humano que somos, um dado momento, Pedro começou a curtir, sei lá, imaginar: caramba, estou andando sobre as águas, que maneiro, sou brabo mesmo. Começou a esquecer de olhar para Jesus. A força que estava nele não era dele, era de Cristo. E começou a olhar para um lado, para o outro. E diz a Bíblia que ele percebeu que havia uma tempestade ainda. Ele só estava pisando sobre o mar, mas a tempestade não havia cessado. Ei, você acha que, por simples fato de você estar próximo de Jesus, a tempestade vai acabar de instante? Talvez não. Pedro entrou no meio da tempestade, caiu para dentro, só andou por cima do mar, mas o vento continuou forte. Tanto é que a Bíblia diz que quando ele olhou e percebeu, sentiu medo. O que eu digo, que eu entendo nessa passagem? Pedro se igualou aos outros. Que quando ele disse que era forte, começou a crer na palavra do Senhor, que era lançada sobre ele, vem, ele andou sobre as águas. Mas quando ele se igualou aos covardes, ele começou a afundar. Então, amado, não importa quem está à tua direita, quem está à tua esquerda, quem é o teu familiar, quem é o teu amigo. Talvez, vamos conjecturar mais um pouquinho, alguém tenha dito assim: Pedro, tá maluco? Não vai não, cara. Sabe lá se é Jesus? Pô, quem é esse louco aí? Não sei não, isso é um fantasma, cara. Não vai não. Isso eu imaginando, né? Pedro, tu vai pisar, ninguém nunca andou sobre as águas, cara. Jesus andando sobre... Quantas vezes você viu Jesus andando sobre as águas, cara? Você é maluco? Não, pá. Nós já estamos vendo coisas já. Estão igual no deserto. É uma ilusão. Isso é uma miragem. Não vai não, Pedro. Tá maluco? Eu conheço a voz do meu pastor. Eu conheço Jesus. Eu confio em Jesus. Eu sei que é Jesus. Este é Jesus. E foi. Mas aí, né? A tranquilidade da presença de Jesus talvez tenha atrapalhado Pedro. E ele começou a afundar. Ele já estava tão bem. Ia tirar nota 10, nota 100. Mas foi olhar para um lado e começou a afundar. É aquele momento em que nós recebemos a cura, recebemos a libertação, a porta de emprego se abre diante de nós, o filho é curado, a esposa volta, o marido volta, acabou o divórcio. O que nós fazemos de cara? Aí você para de ir para a consagração, para de ir para o culto, para de ir para o monte, para de orar, reduz até a leitura bíblica. Ah, tá tranquilo, Deus já fez a obra. Meu problema já estão debaixo dos meus pés, né? Comunidade de Zona Sul da Ministério de Louvor. Debaixo dos meus pés e tal. Já estão debaixo dos meus pés, agora está tranquilo. Ei, mas tem outro problema. Problema número 2. Qual? A tempestade. Aí, né, o irmão Daniel cantou aqui agora. A tempestade não vai o quê? Tirar a fé. A minha fé de ti, meu Deus. É isso que ele tinha que pensar. Mas ele só se via afundando. E se você estiver nesse momento, passando por isso, já foi abençoado algumas vezes, mas parece que outros problemas se levantaram diante da tua vida. Você pode estar pensando o seguinte: meu Deus, agora não tem mais chance, já é a segunda ou é a terceira vez. Lembra de Pedro,
Ele clamou mais uma vez. Ele foi o único que a Bíblia demonstra nessa passagem que clamou por 2 vezes, enquanto os outros só sentiam medo. Ele clamou a primeira, me faz aí, e clamou a segunda. Senhor, peraí, Senhor, estou afundando, vou morrer, tem misericórdia de mim. De cara, Jesus olhou para ele. Por que tu foi prestar atenção na tempestade, Pedro? Eu estou diante de você. Teu alvo sou eu, não é tempestade. E Pedro afundando. Você já estava aqui pertinho de mim, olha só a distância que você está de mim. Eu já te dou um abraço, agora você foi olhar para o vento, você está afundando. Está vendo? Você está igual aqueles que estão lá no barco. Olha quando você já está, Pedro. E Pedro afundando. Faz o seguinte, Pedro, vou te dar mais uma chance. Homem de pouca fé. E puxa, Pedro. Talvez hoje seja o teu último suspiro. Talvez seja o meu último suspiro. É hora de eu esticar minha mão e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, não me deixe afundar. Eu preciso sair desse buraco aqui, eu preciso sair desse mar. E Deus, Jesus Cristo com certeza vai te puxar. E mais uma vez, Pedro vive sobrenatural. Porque a Bíblia não diz que ele puxou Pedro assim, puf, colocou no barco. Diz o quê? Que ele caminhou de novo, não é isso? Em direção ao barco. Aí eu fico imaginando que alguns daqueles discípulos talvez façam como muitos de nós. Pô, eu conheci Pedro, né, através da Bíblia, com pessoas pregando o seguinte: Pedro era um homem de pouca fé. Poxa, Pedro, vendo Jesus andar sobre as águas, andou sobre as águas e não tinha a fé que tinha que ter, tinha pouca fé. E isso me deu uma certa revolta com Pedro. Mas hoje eu admiro Pedro com todas as loucuras que ele fez. Sabe por quê? Eu imagino Jesus falando que assim, homem de pouca fé. Ele diria aquilo que eu chamaria de o tema dessa mensagem hoje. É melhor ter pouca fé do que não ter nenhuma. Pedro foi o único homem de pouca fé, mas os outros não tiveram nenhuma. Nem se voltaram para Jesus, para falar, Jesus, deixa eu ir também, já que Pedro foi. Eles viram Pedro andando. Peraí, opa, Pedro andou. Jesus, já que ele foi, eu também, Marcelo, deixa eu ir também. Ninguém. Só queriam se esconder do problema. Ninguém correu para cima de Jesus Cristo. Pedro foi, afundou, e de novo, Senhor, me tira daqui, não deixa afundar. E toma ele de novo. Agora vamos imaginar Pedro quando saiu do barco. Todo mundo gritando, Pedro, não, vai não, maluco, tu vai morrer, doido, volta para cá, rapaz, tá fazendo o quê? Esse cara não é Jesus não, tu vai afundar, tu vai. E tá andando sobre as águas. Caramba, Pedro andou. E de repente afundou, eu sabia. Quantos aqui não ouviram o seguinte, olha, você, fulano aceitou Jesus Cristo? Ih, cara, esse cara não vai ficar crente, não dá um mês para ele se afastar. Não dá um mês para ele desviar. E 15 dias ele está de volta bebendo, fumando, se prostituindo. Isso aí, cara, já vi essa história. E de repente acontece, por que não? Pode acontecer. Mas lembre o seguinte, quantas vezes você se arrepender e levantar sua mão, o Senhor está aqui pronto para te erguer. Não importa quantas vezes você vai cair, não quer dizer com isso, eu vou cair toda hora, não. Mas você caiu, a Bíblia, o João mesmo fala, filhinhos, né? Cuidado para que não caia. Mas se cair, não fiquem prostrados. A acusação teremos. Mas sabe que teremos o quê? Um advogado. Jesus. É Ele que vai interceder por nós o tempo todo. Ele intercede o tempo todo. É Ele que fala, Senhor, tem misericórdia. Ele não sabe o que faz. O Marcelo caiu de novo. Senhor, resgata esse cara de novo. Manda lá o Espírito Santo, puxa ele de novo. O Marcelo está caindo, o Pedrinho, o João, o Manuel. Traz esse cara de volta. Existe um ditado popular que eu até trato para mim. Enquanto há vida, há esperança. Pô, pastor, mas isso não é bíblico. Não está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia diz para mim o seguinte, em Hebreus 9, 27, o quê? Após a morte, segue-se o juízo. Alguém morto aqui já? Não, então ainda tem chance. Depois que morrer vai ser julgado, não tem jeito, segue-se o juízo. Mas enquanto a vida, não quer dizer que você vai sair daqui e vai cair. Então hoje é a tua chance. Hoje é a tua chance. Eu não sei se eu, quando sair daqui, vou estar vivo. Eu mesmo vim correndo agora, eu falei do trabalho, sentando a mamona no carro. Aí de repente começou a chover. Falei, meu Deus. Lembrei falei, se eu vou pregar sobre isso hoje, eu segurei. Falei, meu Deus do céu. No meio eu estou indo fazer a vontade do Pai. Estou igual os discípulos no barco. Mas a tempestade que está começando. E isso começou a começar a afundar também. Aí eu falei, opa, não pode, eu tenho que viver o que eu prego. Aí eu dei uma segurada e tal, segurando e tal, e vim ali administrando, porque começou a chover e na pista estava meio tranquila, mas cheio de água, tempestade, que poderia se levantar contra mim, tem que orar e vigiar, não é isso? Então eu pensei logo na palavra, Senhor, vou te segurar um pouquinho, vai dar tempo. E assim a gente tem que fazer, creia em Deus, confie nele.
estenda a tua mão, Senhor, me tira desse buraco, não me deixe afundar. Aí, entro na reta final. Diz alguns grandes pregadores aí que quando o pastor fala isso, o pregador fala isso, é porque vai levar mais meia hora. Fala que está entrando na reta final. Mas estou na vigilância. Imagine Pedro voltando. E as pessoas que falaram que ele iria morrer, que ele iria afundar, de repente ele volta e traz Jesus com ele. Olha que legal. Então imagine que toda vez que você sai de casa e vem para a igreja, reunir com seus irmãos e encontra Jesus, o que você tem que fazer? Levar Jesus para casa. Volte com Jesus. Você entrou no meio do mar, não volte sozinho, volte com Jesus. Aí aqueles que falaram assim, você vai afundar, você vai morrer, esse emprego não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo, seu filho vai ficar doente, barará, piriri, pororô. De repente você volta feliz, contente, com Jesus abraçado, ainda fala o seguinte, olha só, eu andei sobre as águas, ainda tira onda, eu tive um encontro com Jesus, ainda trouxe Jesus para vocês aqui, olha ele aí, ó. Então leve esse Jesus para casa, apresente esse Jesus para o seu pai, apresente esse Jesus para o seu filho, para a tua esposa, para a tua mulher, para quem for, fala assim, Jesus está comigo. Eu não tive medo da tempestade, foi dentro dela que eu encontrei Jesus. Se eu ficasse de fora, talvez teria afundado. E é desse jeito. Se o teu barco está afundando, saia dele, pegue Jesus e volte para ele. Essa é a ideia. Vamos entupir o céu de crente. O próprio Cristo diz o seguinte em João 14: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não disse um número, disse? Há 10, há 5, há 100, 200. Alguns falam em 144 mil, mas isso é uma outra história. Ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Então, compete a mim. Compete a você. Primeiro, cada um garanta a sua morada. Senhor, deixe-me aqui, a minha moradia. Agora, Senhor, ó, minha esposa está aqui, ó, Senhor. Meu filho, Senhor, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu vizinho, meu patrão, e lá, daqui a pouco você fala, meu Deus, Marcelo, mas quantos você trouxe, Senhor? Olha a fileira que eu trouxe comigo, olha o rebanho que tu deixaste na minha mão, eu trouxe todo mundo, vamos invadir o céu de mulão, como diz o ditado, né, popular dos jovens, vamos em bando, em monte, a crescer não pode ser só isso aqui. Eu tenho que multiplicar, eu tenho que virar 2, 3, 4, 5, 10. Você tem que fazer discípulo. Indo, fazer discípulo. Nós precisamos de fazer discípulo. E aí, para fazer isso, você tem que ter vivido a tua experiência do sobrenatural. Quem está disposto a sair do barco e encontrar Jesus, dá um glória a Deus aí. Então você tem a oportunidade, nesta noite, de se colocar de pé comigo, por favor. Vamos pedir ao Senhor Jesus Cristo que não nos faça continuar essa nossa caminhada sozinho. A caminhada é longa. Não pense que a caminhada é curtinha, não. A caminhada é longa. Alguns se pegam no versículo que diz que é mais um poucochinho de tempo. Sim, poucochinho é uma fração de tempo, é uma porção do pouquinho. Mas esse pouquinho é em relação a quê? Já que para Deus um dia equivale a quê? A 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então fica difícil para fazer essa conta. Poucochinho é uma fração de pouquinho. Mas quanto é esse pouquinho? Eu não sei. Então eu preciso estar firme o tempo todo. Senhor, eu vou passar por cima da água. Senhor, eu vou passar por cima do fogo. Eu vou pisar nos espinhos. Eu vou pisar na cabeça da serpente. Eu vou matar dragão. Eu vou matar escorpião. Eu vou matar leão. Eu vou matar urso. Vou matar gigante. Mas eu vou chegar do outro lado. Eu tenho que ter em mente essa força e essa coragem e essa fé. Eu vou chegar do outro lado. Então eu vos convido a curvar as vossas cabeças. E vamos falar com o Papai do Céu. Pedindo essa força, essa garra, essa energia e essa fé. Senhor, em nome de Cristo Jesus. Temos aqui homens e mulheres que creem na Tua palavra, creem em tudo aquilo que Tu tem nos dito.
crê em tudo aquilo que tem nos feito. Pai, dê força a cada um de nós para continuarmos caminhando com o Senhor. Por vezes, Senhor, nós precisaremos andar sobre as águas, mas, Senhor, nós não conseguiremos andar sozinhos. Senhor, nós cremos que o Senhor que chamou cada um aqui presente. Nós não viemos para o Evangelho, nós não viemos para a tua casa, não viemos para a igreja simplesmente para passear, não é parque de diversão, Senhor. Nós viemos para guerrear, Senhor. Seja quem for que se levantar contra nós, nós vamos jogar por terra. A tua palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Senhor, se tem alguém neste barco aqui que está duvidando, que está sem coragem, porque a tempestade está batendo forte, assolando o barco, Senhor, dê força e convide, venha até mim, traga para o teu lado, abrace e volte para o barco com ele. Pedro foi um grande exemplo, Senhor, e nós queremos continuar caminhando. Deus, nós sabemos que tudo se levantará para nos derrubar, tudo e todos, mas nenhuma palavra de condenação, de maldição, de repreensão prevalecerá contra nós. Nós continuaremos caminhando contigo, por mais fraco que nós estejamos. O teu Espírito nos dará força para caminhar. Deus, se conosco. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás Glória a Deus. comigo eu posso clamar. Eu gostaria de, neste momento, alguns chamam de apelo, mas apelar parece uma coisa assim que está, implorando. Vou apelar, pelo amor de Deus, aceite, receba. Não! Eu vou te convidar, que eu sei que você tem fé, eu sei que você é forte, eu sei que você sabe que você é servo de um Deus vivo, eu sei que você sabe que a tua força vem do Senhor, eu sei que você sabe que vai vir abraçar um Deus vivo, que essa tua tempestade não vai te parar, este mar não vai te parar. Se você tem coragem, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Não caminhe sozinho. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Você já clamou o Senhor hoje? Você pode continuar tentando caminhar sozinho, porém, eu lhe garanto que sozinho você não conseguirá. Talvez você ache que hoje você só veio visitar. Eu vou visitar Crescer. Vou lá visitar. Vou só ver, atender um convite do meu irmão. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que não foi coincidência. Nós não acreditamos em coincidência. Nós acreditamos em Jesuicidência. Nós acreditamos num chamado de Jesus Cristo. Eu vou dizer mais para vocês agora. Os demais que estão aqui, acredito que tem muito mais cristãos do que não cristãos aqui. Quem estava naquele barco eram servos ou não servos do Senhor Jesus? Todos eram servos, todos. Porém, daqueles
A grande maioria sentiu medo na hora da tempestade. Se você está com um momento de fraqueza, agora é o momento de você dizer para a tua fraqueza: eu estou forte. É o momento de dizer o seguinte: eu estou forte porque eu estou recebendo de Deus. Então vem até aqui à frente. Vamos orar por você. Eu vou agora. Eu não posso ficar parado. Eu não vou desistir. Eu caminhei até aqui e vou parar agora. Você vai parar agora, tem certeza? Vai desistir no meio do caminho? Até nós encerrarmos o culto, até nós fecharmos aquelas portas, você ainda tem chance. Eu todos os dias falo com o Senhor: Senhor, renove as minhas forças. Senhor, renove as minhas forças. Não existe super crente, não existe super pastor. Todos nós precisamos estar renovando as forças todos os dias. Então, sempre que lhe for dada a oportunidade, Senhor, se proste diante dele. Senhor, eu não quero ser mais um fraco como daqueles outros discípulos. Eu quero aquela força que tu deu para Pedro, para ele andar sobre as águas. Essa força que eu preciso. Em nome de Jesus, você seja abençoado hoje e sempre.